Bom dia, mulheres abençoadas, mulheres cheias do Espírito Santo. Hoje nós estamos no dia 32 do nosso devocional e o tema hoje é o adubo chamado perdão. Então o texto base está lá em Efésios 4:32, que diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, hoje nós vamos iniciar o nosso devocional falando um pouquinho sobre perdão. E não tem como tratar o perdão sem antes a gente falar da ofensa, né? E ela cita, né, uma situação em que ela viveu com alguém que ela ama muito, né? Que essa pessoa foi ofendida, né, injustamente. E a primeira atitude dela foi querer chamar, né, o ofensor e lhe dizer umas boas verdades para ele, né? Mas assim que o pai dela soube do que havia acontecido, né, ele fez com que ela se assentasse ao lado dele e ele disse para ela: filha, ser ofendido é melhor do que ofender, porque a pessoa injustiçada, ela chora e ela entrega o assunto a Deus e fica bem. O problema está com quem a machucou. Então, se você fizer o que você está planejando, você também vai ferir outra pessoa e vai acabar com a oportunidade de ela aprender uma lição. Então, em resumo, ele falou para ela: não faça nada. Então, o que aconteceu? Tempos depois, a situação foi resolvida e ela aprendeu algo valioso, que ela entendeu que a ofensa nos reposiciona. Então, um exemplo que ela cita, né, sobre isso, que a ofensa nos reposiciona, é a história de José, né? Aquele grande governador do Egito, mas que na sua juventude, né, ele foi vendido como um escravo pelos seus irmãos, que a única motivação para esse ato, né, era inveja dele, maldade, e eles foram tão cruéis que eles foram capazes de jogar, né, o próprio irmão num poço, vender ele como escravo e ainda forjar a morte dele para o pai dele e para os familiares. Então, enquanto os irmãos, né, voltavam para casa livres, né, do rapaz, livres de José, ele estava sendo levado para um país distante, para uma terra que não era dele e como um escravo. Então, essa ofensa rendeu na vida de José uma nova posição e de um dia para o outro, a vida dele virou de cabeça para baixo. E mesmo que a história dele possa ter muitas desvantagens e muitas injustiças, né, sofridas lá no Egito, tudo isso acabou tornando um fator decisivo na vida de José para tudo que ia acontecer no futuro na vida dele. Então, a verdade, né, é que José, ele tinha muitos motivos, ele tinha muitas justificativas para ser alguém ressentido, para ser alguém amargurado, para ser alguém raivoso, mas ele reagiu de um modo inesperado quando chegou uma fome muito grande, né, no mundo inteiro, e os irmãos dele, né, por uma situação que eu falo que não é uma coincidência, mas uma cristocidência, né, onde ele acabou se encontrando novamente com os irmãos dele, a atitude dele foi totalmente inesperada, porque ao invés dele se vingar dos seus irmãos, porque ele já estava numa posição de governo, ele já estava numa posição de autoridade e em meio a uma fome muito grande que havia no mundo inteiro, e ele teve a oportunidade de se encontrar novamente com aqueles que um dia lá atrás o ofenderam, o machucaram, o feriram. Ele agiu totalmente inesperado, né? E então, quando ele teve essa oportunidade em que ele podia se vingar dos irmãos que estavam diante deles, numa situação de vulnerabilidade, onde eles estavam pedindo suprimentos para se manterem vivos, alimento para se manterem vivos, alguém que poderia, né, agir de uma maneira vingativa, né? Ele agiu totalmente o contrário. Então, quem diria, né, que José, aquele que
foi desprezado, aquele que foi injustiçado, aquele que foi esquecido, havia se transformado num homem íntegro, num homem temente a Deus, num homem que era um grande líder, um dos maiores líderes daquele tempo, um improvável, era o governador do Egito. E qual foi a atitude de José? Totalmente inesperada, né? Olhando humanamente, ele não revidou o mal com o mal, mas pelo contrário, ele pagou o mal com o bem. Então, em vez de se vingar dos seus irmãos, quando ele teve oportunidade, ele entendeu que foi por um propósito maior, que Deus o preparou e que Deus o levou para aquela terra, para que ele pudesse salvar vidas. Então, existe um propósito, existe algo maior diante de tudo o que você tem vivido. Não olhe na ótica humana, olhe sempre na ótica celestial, com os olhos de Deus. Então, ele enfraqueceu o poder da ofensa na sua vida e ele foi aprovado por Deus quando ele entendeu que ele precisava perdoar os seus irmãos e cumprir o propósito divino, não só para a nação dele, mas para um povo inteiro, para uma nação inteira, para o mundo inteiro, porque através da vida de José, muitas almas no mundo inteiro foram salvas, porque o Egito foi um celeiro em que manteve muitas nações fortalecidas, porque lá atrás, alguém que tinha toda a motivação, né, para ser uma pessoa ruim, para ser uma pessoa amargurada, ela entendeu o propósito para o qual Deus havia chamado e para o qual Deus havia permitido algumas situações na vida dele, para que ele forjasse o caráter dele e se tornasse alguém aprovado em Deus e pudesse assim ser alguém capacitado pelo céu, não só para salvar a sua família, mas para salvar um povo inteiro, uma nação inteira. Por isso entenda, mulher abençoada, que não há como você desfrutar de uma vida plena em Deus, de uma vida próspera, sem você ter um coração perdoador. Apenas os que perdoam cultivam um solo fértil e que dá bons frutos em todas as estações. Totalmente o contrário de quem retém o perdão e fecha as portas da bênção para a sua vida. Então, muitas vezes, nós, por estarmos retendo o perdão, por não liberarmos o perdão, infelizmente, nós fechamos as portas da bênção e somos impelidas a viver uma vida de amarguras, ressentimentos, tristezas, inseguranças, feridas, traumas, infelicidade. Então, em nome de Jesus, que a partir de hoje você comece a entender que o perdão, ele é libertador e ele é para você. Ele não é para as pessoas que te ofenderam. O perdão, ele é libertação para a sua vida. E ela fala algo que é interessante. E ela diz assim: mulher, não existe mágica. A chave para pôr fim à estagnação gerada por falta de perdão é aprender a perdoar. Então, em nome de Jesus, receba essa chave do céu poderosa na sua vida para que você não feche mais as portas da bênção para sua casa, para sua família. Em nome de Jesus, aprender a perdoar é uma chave do céu para rompermos em todas as áreas das nossas vidas e sermos livres em Deus para produzirmos frutos que agradam ao Senhor e que nos permite viver uma vida em abundância, em prosperidade em todas as áreas. Então, por mais difícil que pareça colocar isso em prática, por mais desafiador que seja, em nome de Jesus, permita hoje que o Espírito Santo te leve a esse arrependimento e essa convicção da sua humanidade e que você, assim como liberar o perdão, você também todos os dias precisa ser perdoada por Deus. Quantas vezes nós não precisamos ser perdoadas pelo Pai Celestial em nossas vidas? Você já parou para refletir sobre isso? Que você também todos os dias muitas vezes precisa do perdão divino?
quantas vezes nós também ferimos outras pessoas? Você já parou para pensar e para refletir sobre isso? Então entenda, no dia de hoje, não seja egoísta, não seja orgulhosa, compreenda que todas nós, todas, dependemos do perdão e da graça e da misericórdia divina do Senhor. Em nome de Jesus, tenha humildade para reconhecer que assim como aquela pessoa que muitas vezes te ofendeu, talvez você também tenha ofendido e ferido pessoas, e igualmente você também precisa de perdão. Então não seja orgulhosa, libere perdão para que você também seja perdoada por Deus. Então um ato de perdoar é uma prova, é uma resposta, é um resultado de quem se encontrou com Cristo. Essa é uma resposta sua de que você verdadeiramente se encontrou com o Senhor Jesus e compreendeu o quanto você também foi perdoada pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, que a partir de hoje você tenha uma nova visão sobre o perdão e que você não dependa dos teus sentimentos para que você escolha. Entenda que o perdão não é um sentimento, mas é uma escolha, é uma decisão. Então, escolha hoje perdoar. Escolha hoje, decida hoje liberar o perdão e se libertar de sentimentos, de amarguras, de ressentimentos que te impedem de frutificar e de serem quem Deus te chamou para ser. E aqui ela fala algo que é normal na nossa humanidade. E ela fala, eu não vou mentir, perdoar é difícil, é duro e custa muito. Eu já vivi por isso. É algo difícil, porque o nosso sentimento, ele luta contra a nossa obediência. E o Senhor fez eu viver isso no meu casamento. E o Senhor falou para mim um dia, quando eu precisei liberar o perdão para o meu marido, eu não queria, e eu falava, Senhor, eu não estou sentindo. E o Senhor falou muito forte no meu coração, filha, o perdão não é um sentimento, é uma decisão, é uma escolha. Então obedecer é muito melhor do que sacrificar. Se você não quer fazer isso porque você está sentindo, faça isso por obediência a mim. É uma decisão. Decida hoje obedecer à voz do Senhor e libere o perdão. Se livre das amarras que te prendem por ser muitas vezes uma pessoa que não aprendeu a perdoar aqueles que te ofenderam. Em nome de Jesus, eu quero te fazer algumas perguntas hoje para que você venha refletir. Será que você hoje é capaz de permitir que o Senhor te defenda? Ou você tem feito justiça com as tuas próprias mãos? Será que você tem permitido que o Senhor te respalde, que o Senhor te justifique, que o Senhor seja o teu advogado fiel, o teu justo juiz? Ou você tem feito justiça com as tuas próprias mãos? Reflita no dia de hoje. Será que você pode perdoar quem te causou tanto sofrimento e recusar no dia de hoje a devolver o mal com o mal? Em nome de Jesus, reflita sobre essas perguntas. Qual tem sido a sua reação diante das ofensas que você tem recebido? Qual tem sido a sua reação diante das ofensas que tem vindo sobre você? Qual tem sido o teu comportamento? Qual tem sido a sua atitude diante das ofensas, diante das afrontas? Será que você tem agido como José? Ou será que você está revidando o mal com o mal? Será que o teu caráter está se aproximando ao caráter de Cristo? Ou você tem respondido às ofensas com atitudes mundanas, com atitudes orgulhosas, com atitudes egoístas? Será que as tuas atitudes estão de acordo e alinhadas com o que Deus quer que você faça? Ou as tuas atitudes têm sido mundanas? Reflita em nome de Jesus. Reflita no dia de hoje. Eu sinto o Espírito Santo nos levando para este lugar de reflexão, de arrependimento, de revermos muitas atitudes.
e de conserto nas nossas vidas, de liberdade no Espírito Santo, para que possamos fluir em Deus, para que possamos conhecer a verdadeira vontade do Senhor acerca das nossas vidas. Em nome de Jesus, apesar dessa decisão ser uma decisão difícil, ela precisa ser tomada para que você adentre a um processo de cura, para que o perdão ele saia apenas do âmbito racional, do âmbito da tua razão, e ele se dirija ao seu coração, às suas emoções. Porque no dia que o Senhor me levou a liberar o perdão e eu falei, Senhor, eu não estou sentindo de perdoar, o Senhor falou, perdão é uma escolha, é uma decisão, mas ela é a porta para que você adentre a um processo de cura. Quando eu decidi a perdoar, eu entrei nesse processo de cura, e esse perdão diariamente ele começou a sair da área da razão, da área racional, e ele começou no dia a dia a se tornar um processo de cura para que eu pudesse regar o solo do meu coração, para que eu pudesse ter um tempo maior com Deus, para que eu pudesse permitir que o jardineiro pudesse trabalhar dentro de mim, nas minhas raízes, para que a cura que havia começado quando eu decidi liberar o perdão, ela pudesse ser completa e eu pudesse desfrutar de uma vida em Deus, nova, transformada. Então, em nome de Jesus, decida hoje perdoar e não abandone esse percurso, não fuja desse processo, porque lá no final existe vida e existe liberdade para você e para toda a sua casa, para todos os que estão à sua volta. Decida hoje perdoar e veja o que isso é capaz de fazer na sua vida. E eu sou a testemunha viva disso. Eu sou a prova viva de tudo que Deus fez na minha história, na minha vida, depois que eu decidi perdoar. Deus reescreveu a minha história, a história da minha família, e me deu a oportunidade de receber um novo tempo sobre a minha casa e de desfrutar da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus sobre mim e sobre a minha casa. Então eu tenho propriedade para dizer hoje para você, sim, o perdão é um adubo que fortalecerá as suas raízes. Deixe que o Pai adube elas hoje, em nome de Jesus. Libere o perdão para quem precisa. Se perdoe de coisas do teu passado. Libere o perdão para a sua vida também. Talvez você não tenha rompido porque você tem se culpado de atitudes suas do passado. Então, libere o perdão para você. Se você se arrependeu, Deus já te perdoou, então você também precisa ser perdoada por você mesma. Se liberte. Em nome de Jesus, hoje eu quero deixar um desafio para você. Se talvez você tem alguma pessoa que você precisa liberar o perdão para ela, em nome de Jesus, ligue para essa pessoa, mande uma mensagem, liberte essa pessoa, libere essa pessoa da sua vida, se liberte das mágoas, das dores, dos ressentimentos. Em nome de Jesus, mande uma mensagem, libere o perdão para ela. Tome uma atitude, decida hoje mudar a história da sua vida, decida hoje ser livre de todas as amarras que a falta de perdão traz para a tua história. Em nome de Jesus, não revide o mal com o mal, mas assim como José, revide o mal com o bem, faça a diferença. Em nome de Jesus, decida hoje perdoar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o seu dia seja maravilhoso. Decida hoje mudar a história da tua vida e de todos os que estão à tua volta. Amém?